Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula, estudando o livro do Apocalipse. Esta é a nossa terceira aula e nós vamos começar a ver as cartas às igrejas. Hoje nós vamos ver uma primeira parte das cartas às igrejas, as 4 primeiras cartas, e na próxima aula serão apresentadas as 3 cartas seguintes. Vamos orar. Deus amado, nós estamos aqui mais uma vez, diante da Tua Palavra, agradecidos porque podemos estudá-la, porque podemos conversar livremente sobre ela, porque podemos expô-la através dos meios tecnológicos que o Senhor mesmo nos fornece para que as aulas sejam dadas durante estes tempos de exceção. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte, da qual nós somos um pedacinho de igreja local. Obrigada porque o Senhor nos faz família, mesmo longe uns dos outros. Te agradeço pela inspiração que o Senhor deu àqueles que escreveram. No caso, o apóstolo João, que transcreveu este texto que enviou às igrejas, Senhor Deus. Que ele nos seja útil como igreja e como pessoas também. Te pedimos que o Senhor fale aos corações que agora vão participar desta aula, assim como o Senhor falou ao meu coração enquanto eu a preparava. Que este vaso de barro que falo contigo esteja cheio, na verdade, do poder do Espírito Santo, para que diga unicamente aquilo que precisa ser ensinado e nada fale de si mesmo. Muito obrigada mais uma vez, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, engrandecemos e exaltamos o teu nome, agradecidos sim em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula, estudando o livro do Apocalipse. Esta é a nossa terceira aula e nós vamos começar a ver as cartas às igrejas. Hoje nós vamos ver uma primeira parte das cartas às igrejas, as 4 primeiras cartas, e na próxima aula serão apresentadas as 3 cartas seguintes. Vamos orar. Deus amado, nós estamos aqui mais uma vez, diante da Tua Palavra, agradecidos porque podemos estudá-la, porque podemos conversar livremente sobre ela, porque podemos expô-la através dos meios tecnológicos que o Senhor mesmo nos fornece para que as aulas sejam dadas durante estes tempos de exceção. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte, da qual nós somos um pedacinho de igreja local. Obrigada porque o Senhor nos faz família, mesmo longe uns dos outros. Te agradeço pela inspiração que o Senhor deu àqueles que escreveram. No caso, o apóstolo João, que transcreveu este texto que enviou às igrejas, Senhor Deus. Que
ele nos seja útil como igreja e como pessoas também. Te pedimos que o Senhor fale aos corações que agora vão participar desta aula, assim como o Senhor falou ao meu coração enquanto eu a preparava. Que este vaso de barro que fala contigo esteja cheio, na verdade, do poder do Espírito Santo, para que diga unicamente aquilo que precisa ser ensinado e nada fale de si mesmo. Muito obrigada mais uma vez, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, engrandecemos e exaltamos o teu nome, agradecidos sim em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos começar as cartas às igrejas e é a parte 1. Cartas às igrejas, parte 1. O texto está no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Como vocês podem ver nesta foto, aí estão as 7 igrejas às quais João transcreveu, na verdade, como bem explicou a Claudilene na aula passada, transcreveu a mensagem do Espírito Santo. Então, lá embaixo, a gente vê a ilha de Patmos, bem aqui embaixo, e a gente vê, aí começa todo o trajeto das cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então são essas as 7 igrejas às quais o apóstolo João se dirigiu, e nós vamos falar sobre as 4 primeiras: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Estas igrejas, estas cartas, irmãos, elas têm todas uma estrutura básica. A estrutura básica das mensagens às igrejas é a seguinte, e eu numerei essa estrutura básica, e toda vez que os irmãos virem o número 1, é a caracterização de Cristo. Então, em todas as cartas às igrejas, existe uma caracterização de Cristo, uma maneira em que Cristo fala de si mesmo. O número 2 são as qualidades a elogiar nas igrejas. O número 3 vai ser sempre sobre críticas às falhas das igrejas. E o número 4 vai ser sempre sobre promessas aos vencedores. Então, é sempre assim. Caracterização de Cristo, qualidades a elogiar nas igrejas, críticas às falhas das igrejas e promessas aos vencedores. Vamos começar com a igreja de Éfeso. Éfeso era o porto mais importante da Ásia Menor, né? Como eu falei para os irmãos 2 aulas atrás, a Ásia Menor é onde hoje está a parte ocidental da Turquia. Lá na cidade de Éfeso existia o templo de Diana para os romanos, Ártemis para os gregos. Era um templo muito famoso. E se os irmãos se lembrarem, houve até um tumulto lá em Éfeso por conta dos fabricantes de imagens. A gente já se referiu a isso quando a gente viu as cartas de Paulo. Mas então, porto importante, centro religioso pagão, porque lá estava o templo da deusa Diana dos Efésios. Além disso, mais uma informaçãozinha, provavelmente fundada a igreja por Áquila e Priscila, aqueles 2 amigos de Paulo, e Paulo ali permaneceu ensinando por mais de 2 anos. Primeiramente, quando Paulo chegou a Éfeso, ele ficou ali ensinando nas sinagogas, mas aí houve problema com os judeus
e ele continuou ensinando, mas fora da sinagoga. E esse tempo fora da sinagoga foram 2 anos, e isso a Bíblia nos refere. Depois essa igreja foi pastoreada por Timóteo, e isso também a gente vê na palavra. E segundo alguns autores, ainda depois de Timóteo, essa igreja foi pastoreada pelo próprio apóstolo João. Então nós vamos começar, irmãos, a gente vai fazer assim. Então nós vamos usar aqueles números 1, 2, 3 e 4, que são sempre a mesma referência, né? Ó, 1, caracterização de Cristo. 2, qualidades a elogiar. 3, críticas às falhas da igreja. E 4, promessas aos vencedores. Na igreja de Éfeso, na igreja de Éfeso, o número 1, que é a caracterização de Cristo, a gente vai ler, nós vamos lendo, irmãos, nós vamos lendo, olha, nós estamos em Apocalipse 2, o verso 1 diz assim, irmãos: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que significa essa descrição de aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro? Segundo os estudiosos da Bíblia, isso quer dizer vigilância constante e presença protetora de Cristo sobre as igrejas. Acontecia naquela época, continua acontecendo hoje, né, irmãos? A gente vai sempre trazer para a nossa época também. Cristo continua vigilante e constantemente presente, de maneira protetora sobre as suas igrejas, sobre a sua igreja. E o que é que havia a elogiar na igreja em Éfeso? Resumindo aí, trabalho árduo e perseverança na fé, mesmo em face de sofrimentos. A gente vai ver esses elogios nos versos 2, 3 e 6. E a gente lê assim. Vamos mudar para a câmera, né, irmãos? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Pulando um pouco lá para o verso 6, a gente lê assim: mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, o que havia a elogiar nessa igreja de Éfeso? Trabalho árduo. O povo ali trabalhava em conhecer a doutrina, conhecer os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, perseverança na fé, mesmo em face do sofrimento, como a gente leu no verso 3. Então, o grande motivo de elogio à igreja de Éfeso era a pureza da doutrina, rejeição de pessoas de mau comportamento e desmascaramento dos falsos apóstolos. Além disso, lá em 6 fala sobre os tais dos nicolaítas, que a gente não sabe muito não sobre eles, mas sabia que eles eram hereges. Sabe-se que eles eram hereges, talvez o nome venha de Nicolau, um dos primeiros diáconos. Vocês veem que diáconos já se corrompiam desde aquela época, né, gente? Não os nossos diáconos, irmãos. Mas, então, luta contra heresias. Então, esses são os grandes motivos a elogiar na igreja de Éfeso. Mas não havia só elogios para a igreja de Éfeso. Nos versos 4 e 5, a gente vai ver algumas coisas em que eles eram reprováveis e que eles foram reprovados pelo Espírito. Lá no 4 diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu.
Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, quais são as críticas a essa igreja? Abandonaram o primeiro amor. O que é que basicamente eles fizeram? Eles se preocuparam com a pureza da doutrina, em defender a fé, em defender os ensinamentos corretos. Eles eram apologetas, né? Eles defendiam a fé. Mas, gente, pureza de doutrina não pode substituir amor. Amor é importante, amor uns pelos outros. Uma igreja, não adianta ela ter uma doutrina nota 10 e não ter amor. Como diz aí, a pureza da doutrina não pode substituir o amor. Muitas igrejas são assim, né? Logo que elas são formadas, elas têm poucas pessoas têm conhecimento. Então, elas têm muito entusiasmo, mas sem conhecimento. Aí passa o tempo e elas passam a adquirir conhecimento, e esse conhecimento aí vem sem entusiasmo e com arrogância. Gente, quando estávamos em São Paulo, éramos membros de uma igreja em que o pastor era um mestre. Oh, pastor bom, quanto que eu aprendi com aquele pastor, gente. O pastor era um mestre. Ele tinha como prioridade ensinar a igreja. Não que a igreja só vivesse de ensino, né? Mas era uma igreja em que o ensino era muito valorizado. A doutrina, a manutenção da sã doutrina era muito valorizada. Né, gente? Naquela igreja acontecia exatamente o que aconteceu na igreja de Éfeso. A pureza da doutrina era muito valorizada, não era uma igreja muito amorosa, não. Era a nossa igreja, a gente amava o povo de lá, o pastor também, mas com olhos abertos, a gente via que o forte da igreja não era o amor. Não era o amor pelos irmãos, eles eram muito rígidos no julgamento dos irmãos. E além disso, e o julgamento dos outros, então, dos que não são da fé, como eles costumavam dizer, então aí a coisa era muito, muito, muito sem amor. E o que acontece, então, né, irmãos? A igreja ficava muito intolerante. E outro dia, conversando com meu filho, eu fiquei sabendo que aquele nosso ex-pastor, ele continua especializado em apontar os erros de outras igrejas. Então, ele agora é tempo de muitas mídias, então em todas as mídias sociais em que ele pode, ele vai atacar outras igrejas. Eu acho que não é isso. A gente não pode mesmo descuidar da doutrina. A gente tem que buscar o conhecimento, mas não é o conhecimento a qualquer preço, desprezando o amor para privilegiar o conhecimento, porque amor e conhecimento, amor e sã doutrina não são incompatíveis, porque a Bíblia nos mostra que não são incompatíveis. Então, todas as coisas boas feitas em nome de Cristo são sem valor se a motivação não for o amor. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios 13, irmãos? Quer dizer, mesmo que você chegue a entregar o seu corpo para ser morto, para ser queimado, para ser crucificado, fuzilado, enforcado, seja o que for, que você entregue o seu corpo pelos outros. Se isso não for feito com amor, foi feito só por algum sentimento de arrogância, de prepotência, sei lá o quê, não vale nada. É isso exatamente que está escrito aí. A característica reprovada na igreja de Éfeso é que eles tinham uma intolerância rude, mal educada. O que era ele estava certo, o que não era eles era de segunda classe e eles eram intolerantes, inclusive com erros de irmãos, eram pouco tolerantes, não achavam que todo mundo tinha que estar aperfeiçoado e não errar.
Continuando, irmãos, ainda na igreja de Éfeso e fazendo um paralelo, não foi isso que Jesus nos ensinou, porque lá em João 13,35, o que é que Jesus diz? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, é lógico que Jesus ensinou e ele valorizou aquilo que foi ensinado por ele. E que Deus valoriza aquilo que mais tarde foi ensinado pelos apóstolos e que consta na Bíblia. Mas todos vão saber que nós somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. E vejam só, no começo da igreja de Éfeso, ela foi até elogiada pelo seu amor. Olha lá o que a gente lê em Efésios 1, 15 e 16. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Portanto, olha só, irmãos, a igreja de Éfeso não foi sempre uma igreja sem amor. Ela começou sendo uma igreja digna de ser mencionada pelo apóstolo Paulo, pelo tanto de amor que eles tinham uns pelos outros. Mas isso foi se desviando com o passar do tempo, em que eles valorizavam mais a doutrina, a rigidez da doutrina, do que o amor de uns pelos outros. E quando Jesus fala que no verso 5, que se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, a interpretação que se dá. Porque lembram-se, né, irmãos, os candelabros, já foi dito lá no capítulo 1, os candelabros são as igrejas. Remover o candelabro é igual a deixar de existir como igreja ou deixar de ser igreja operante. É uma igreja que só ocupa espaço. Então, gente, é importante que a gente atente para o detalhe de que doutrina é importante, aprender é importante, ser uma igreja conhecedora da doutrina bíblica é importante, mas a gente não pode esquecer do amor. E que se nós nos tornarmos uma igreja de mestres e sem amor, nós podemos nos tornar uma igreja que só ocupa lugar aqui nesta cidade. E que no coração de Cristo não é mais igreja. E o item 4, que é as promessas aos vencedores, está lá no verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que é a árvore da vida? Comer da árvore da vida é ter vida eterna. Né? Quem permanecer fiel, quem valorizar o amor na igreja, esse vai comer da árvore da vida, a vida eterna, que está no paraíso de Deus, ou seja, no céu. Continuando, irmãos, nós temos a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna ficava mais ou menos a 50 quilômetros ao norte de Éfeso, como a gente viu naquele mapa. Também era um porto marítimo muito próspero, rivalizava com Éfeso na importância do seu porto, e tinha um diferencial. Lá em Éfeso tinha o templo da Diana, da deusa pagã Diana. E em Esmirna havia um templo de culto ao imperador. E isso também era uma coisa difícil para os cristãos, que é óbvio, os cristãos sinceros não iriam cultuar o imperador. Lendo lá no verso 8 da carta à igreja de Esmirna, a gente lê assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, número 1, descrição que Cristo faz de si aí. Ele diz que ele é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Isso faz pensar na eternidade de Cristo, ou seja, o Cristo que sempre existiu como Deus e que é vitorioso sobre a morte, ou seja, ele morreu, mas voltou a viver. Então é isso, essa é a descrição que Cristo faz de si diante da igreja de Esmirna.
E aí, o que ele tinha a elogiar nessa igreja de Esmirna? A gente vê isso nos versículos 9 e 10a. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum... Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Então, Jesus inclusive se diz aquele que é vitorioso sobre a morte, porque essa era uma igreja a quem estava sendo transmitida uma mensagem de que eles iriam sofrer. E o Espírito diz, vocês são ricos espiritualmente, apesar de vocês serem pobres economicamente. E sofriam perseguição por parte dos judeus. Por isso que Jesus se apresenta à igreja como vitorioso sobre a morte, porque mesmo que eles precisassem sofrer perseguição a ponto de ser mortos, Jesus já venceu a morte. Por isso, a apresentação dele como um vitorioso sobre a morte. Agora, vejam só, gente, o que é que o Espírito tem a criticar como falha dessa igreja. Vou voltar lá. Nada. Essa é uma das duas únicas igrejas que receberam as cartas que não tem nada de crítica do Espírito Santo a elas. Nada. Você só vê os elogios, que eles eram espiritualmente ricos, mas você não vê crítica. E seguindo nos versos 10b e 11, aí ele diz assim, o apóstolo: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então, ele está revelando à igreja de Esmirna que eles sofrerão perseguição. Mas segundo diz aí, uma perseguição durante 10 dias. Esses 10 dias são literais? Não, irmãos. Esses 10 dias são interpretados como sendo uma perseguição por curta duração. E lembrando, a gente se lembra, né, irmãos? Ainda lá no verso 11, que a coroa da vida vai ser entregue aos vencedores, ou seja, os que perseverarem na fé. É a palavra para essa igreja. Que é a coroa da vida? Irmãos, não é aquela coroa de rei que a gente está acostumado a pensar, né? Aquela coroa cheia de joias, brilhante e tudo mais, de ouro. Não. Essa coroa que é referida é uma coroa, é aquela coroa prêmio dos Jogos Atléticos daquela época. Então, é o prêmio por uma corrida bem feita, por uma corrida vitoriosa. E o que é essa coroa da vida? É a vida eterna, de novo, né? E a palavra ainda nos diz que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Qual é a segunda morte, irmãos? A primeira morte é a morte de todo mundo que não estiver aqui e for arrebatado, todo mundo vai passar por ela, a morte física. Mas a segunda morte, irmãos, é a morte eterna. E então o Espírito está dizendo à igreja de Esmirna: aquele que vencer não experimentará a segunda morte. E Jesus mesmo já havia falado, enquanto aqui na terra, lá em Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos aqui neste país, graças ao bom Deus, nós não vivemos perseguição religiosa. Mas nós sabemos que em várias partes do mundo, nossos irmãos cristãos estão sofrendo perseguição por governos, por líderes religiosos, não cristãos. E
a promessa feita à igreja de Esmirna é a mesma que o Espírito continua fazendo às igrejas. Hoje nós não temos perseguição, mas nós também estamos vivendo uma situação econômica difícil, onde muitas pessoas perderam empregos, onde muitas pessoas não perderam emprego, mas perderam renda. Então, quando a gente estiver passando por essas dificuldades, como igreja, como membros da Igreja de Cristo, a gente se lembrar de que a melhor coisa é ser espiritualmente rico. Não é proibido ser economicamente rico, mas melhor do que ser economicamente rico sem Jesus, então melhor é ser economicamente pobre, porém espiritualmente ricos em Jesus. A próxima igreja é a igreja de Pérgamo. Pérgamo era um centro político e religioso, não era tão importante no comércio porque não tinha o porto importante que as igrejas de Éfeso, que as cidades de Éfeso e Esmirna possuíam. Mas era o centro mais importante ainda de culto ao imperador. E as pessoas consideravam que recusar-se a tomar parte no culto ao imperador, no templo dedicado ao culto ao imperador, era considerado alta traição. Além disso, a igreja, a cidade de Pérgamo é uma cidade perdida de templos de Deus. Muitos templos pagãos. E existia também o tal do templo do deus Asclépio, que é o deus serpente das curas. É Deus serpente mesmo, como está dizendo aí a descrição. E no templo dele se promoviam curas que não vinham de Deus. Assim como hoje a gente vê gente por aí curando e a gente tem certeza que não é Deus que está fazendo essas curas. Já existia naquela época. O deus Asclépio, inclusive aquela imagem da cobra, infelizmente ainda é aquela imagem que a gente vê como símbolo da medicina. Infelizmente, irmãos. Provavelmente os irmãos já viram que o símbolo da medicina tem uma cobra. E isso remete lá ao paganismo e ao deus Asclépio, que era considerado o deus serpente das curas. Bom, além disso, irmãos, muitos judeus na cidade. O que tem isso a ver? Muita fonte de perseguição, né, irmãos? Judeus não convertidos e que não gostavam de ficar vendo aquele Cristo que foi crucificado lá em Jerusalém, proclamado como Deus. Então, também era outro problema da cidade de Pérgamo, a grande quantidade de judeus. Bom, como é que Cristo se descreve a igreja de Pérgamo? Nós vamos ler isso lá em 2:12. Ele se descreve assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada afiada de 2 gumes? Ela é uma imagem de alguém que julga as práticas erradas da igreja. Além disso, no verso 13, se lê assim, irmãos: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. A gente não sabe o que é esse trono de Satanás. O que é esse trono de Satanás? O fato de haver muitos templos de deuses pagãos na cidade, por isso chamado o apóstolo dizendo que lá estava o trono de Satanás. Ou será que o trono de Satanás era o templo do culto ao imperador? Nós não podemos afirmar com certeza. Mas é isso que se lê aqui em 13a. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. 2. O que é que havia para ser elogiado na cidade de Pérgamo? Permaneceu fiel a Jesus. Não se desviaram. Eram cristãos, irmãos, originários do paganismo. Mas
o que havia a elogiar é que eles permaneciam fiéis a Jesus e não voltaram para o paganismo. Não renunciou à fé àquela igreja. Inclusive, continuando aí, no verso 13, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Novamente, o Espírito dizendo onde Satanás habita. E esse Antipas, nós não sabemos exatamente quem ele era, mas ele é chamado aqui como minha fiel testemunha e foi morto nessa cidade. Não sabemos também exatamente quais foram as condições de morte desse cristão, mas é chamado de testemunha. E lá no grego, onde foi escrito este livro do Apocalipse, a palavra para testemunha é uma palavra que significa mártir. Então significa que esse Antipas foi morto por causa da sua fé. Ele foi martirizado. É isso que está lá no verso 13. E aí vem a parte 3, né, irmãos? A respeito do que havia a criticar nessa igreja. E a gente vai ver isso lá, ó, dos versos 14 até o 16, que eu leio assim. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, de novo os nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, como eu já alertei os irmãos. A espada da boca de Jesus é uma espada de julgamento severo sobre a igreja que estava errando. Então, irmãos, o que havia a recriminar na igreja de Pérgamo? Voltando aqui, né, irmãos? Eu não tenho tempo para falar sobre a história de Balaão, mas Balaão era da época da conquista da Terra Prometida, era um profeta que foi chamado pelo rei Balaque, o rei Moabita, para que ele amaldiçoasse Israel, mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse Israel. Mas ele, por outro lado, ele incentivou que várias mulheres prostitutas cultuais, lideradas por uma sacerdotisa de Azerá, influenciasse homens hebreus a se prostituírem. E isso trouxe muito problema. Pessoas foram mortas. Deus permitiu a morte de pessoas que se prostituíram e que se entregaram à idolatria e à imoralidade sexual. Então, a igreja em Pérgamo era liberal demais para com a idolatria e a imoralidade. Eles participavam das festas pagãs, onde corria solta a imoralidade. Além disso, os nicolaítas, que eu já referi que eles eram hereges e tinham práticas pagãs. Jesus promete o julgamento severo, aquele da espada de 2 gumes da sua boca. Então, qual é o maior problema da igreja de Pérgamo? Ela é tolerante e liberal com os costumes da época. Infelizmente, a gente também vê isso algumas vezes no nosso tempo, em que algumas igrejas elas se misturam com os costumes da nossa época. E você já não sabe o que é igreja e o que é o comportamento mundano, o comportamento da sociedade do nosso mundo, do nosso tempo. Então, assim como na época do Apocalipse, da transcrição do Apocalipse, a igreja de Pérgamo foi criticada por seu liberalismo, por aceitar práticas pagãs. Nós também precisamos ficar atentos, irmãos, para que a gente não se misture
Não que a gente não possa aceitar progresso, que a gente não possa aceitar mudanças de costumes, mas todas elas dentro dos padrões bíblicos, aqueles padrões que regem a nossa vida de cristãos. E a igreja em Pérgamo estava se perdendo nisso, se perdendo no liberalismo, na participação da vida dos pagãos, e era exatamente, a bem da verdade, o oposto da igreja de Éfeso, que era uma igreja intolerante aos costumes e aos padrões da época, mas era rude. A igreja em Pérgamo não é caracterizada como uma igreja rude, mas era uma igreja que se misturou. Era uma igreja que perdeu os limites do que era santo e o que não era. Portanto, era isso que havia a criticar na igreja em Pérgamo. E qual é a promessa para aqueles que se mantivessem dentro dos padrões cristãos? Está lá no verso 17. E a gente lê assim, virando a página da Bíblia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Que maná escondido é esse, irmãos? Havia uma tradição de se dizer, lembram do maná, né? O maná é aquele alimento que caía do céu e que alimentou o povo hebreu até que ele chegou à terra prometida. Na arca, aquela arca da aliança que ficava dentro do tabernáculo, depois dentro do templo em Jerusalém, dentro dessa arca havia as 2 tábuas da lei, a vara de Arão que havia florescido naquele problema lá com os filhos, os descendentes de Corá e seus descendentes, aliás, Corá e sua família, e havia também um jarro com maná. Dizem algumas tradições judaicas que quando o templo de Jerusalém foi destruído, na época de Nabucodonosor, que o profeta Jeremias, que vivia naquele templo, ele escondeu a arca do tesouro com tudo o que havia dentro dela. Alguns dizem que foi o profeta Jeremias, outros dizem que foi um anjo que escondeu a arca do tesouro, que está escondida até hoje, ninguém sabe onde ela está. E existem várias teorias a respeito da arca perdida. Até filme, né, meus irmãos, ouvi a respeito, mas isso era lorota. Então, irmãos, dizem os estudiosos que esse maná, ao vencedor darei do maná escondido, com referência àqueles que vencerem, eles participarão da festa. Esse maná representa a festa, representa banquete, o banquete na eternidade. E mais, e essa pedra branca? Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. A pedra branca, irmãos, naquela época era uma pedra que, por exemplo, era usada em julgamentos. Quando o julgador, né, apresentava a pedra branca, era porque a pessoa acusada ela era inocentada. E a pedra branca também era como um bilhete de entrada. Um bilhete de entrada nos festivais públicos, por exemplo, irmãos. Quando havia aqueles festivais, para a pessoa poder entrar e participar, ela teria que apresentar uma pedra branca. Então, irmãos, também, assim como o maná escondido, ela é uma referência à entrada, à participação de um grande evento, do banquete. Na verdade, é aquilo que nós chamamos de as bodas do Cordeiro. Então, o maná escondido, como eu falei, Jeremias ou um anjo teria escondido a arca da aliança, que continha a lei das tábuas da lei e da vara de Arão que florescera, um jarro de maná, quando a destruição do templo
quando da destruição do templo pelos babilônios. A pedra branca, um bilhete de entrada em festivais públicos e se refere provavelmente às bodas do Cordeiro. E a última igreja, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, é a igreja de Tiatira, a menos importante das 7 cidades. E ali, assim, Jesus se descreve. No verso 18, ao anjo da igreja de Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. O que é que isso quer dizer? Em primeiro lugar, Jesus se descreve como Filho de Deus. E no livro do Apocalipse é o único lugar onde Jesus se descreve como Filho de Deus. Os olhos como chama de fogo e pés como bronze são olhos faiscantes de ira, de quem vai pisar com esses pés de bronze polido os inimigos da fé cristã. Número 2, quais são as qualidades da igreja de Tiatira? Lá no verso 19, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha só que qualidades maravilhosas dessa igreja de Tiatira. Amor, diferentemente lá da igreja de Éfeso, fé, serviço, perseverança. E mais, sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. O que quer dizer isso? Que a igreja estava crescendo espiritualmente. Então, olha aí, irmãos, amor, fé, serviço, perseverança e perseverança numa sociedade pagã e crescimento nas virtudes cristãs. Agora, qual era o problema da igreja de Tiatira? Meio parecido com Pérgamo: tolerância a ensinos perniciosos. Vamos ler isso rapidinho aqui, do verso 20 até o 25. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Então, qual era o problema? Era profecia? Não, era profetada. Essa mulher, que é chamada Jezabel, comparando-a com aquela Jezabel lá, mulher do rei Acabe, ela ensinava, ela era uma falsa profetisa. Naquela época, irmãos, não havia aquilo que nós temos hoje, ou seja, a revelação completa. Eles tinham a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, mas eles não tinham o Novo Testamento que nós temos. Então eles recebiam pessoas que se diziam profetas. E a profecia é um dom que está lá descrito em Efésios 4, descrito em Romanos. É o primeiro dom descrito lá em Romanos 12. Portanto, irmãos, o problema não é profetizar, já que, inclusive, eles não tinham a revelação completa naquela época e careciam de pessoas que fossem e profetizassem a eles, da parte de Deus. Mas a reprovação a essa mulher é que ela não profetizava da parte de Deus. E que ela já tinha sido advertida a se arrepender, que ela não tinha se arrependido e que haveria a mão de Deus pesaria sobre ela com doença e que os seus filhos, ou seja, aqueles, isso aí não é entendido como filhos naturais dela, mas os filhos, aqueles que de fato também não se arrependeram como ela, serão mortos, irmãos, mortos mesmo. Então, é isso que a gente vê sobre a profecia, né? Eles toleravam uma falsa profetisa,
que adaptava, trazia para a igreja costumes pagãos como em Pérgamo. E quanto aos segredos de Satanás, gente, qualquer um de vocês que já esteve numa igreja muito pentecostal, principalmente neopentecostal, parece que eles têm mais prazer em tentar desvendar os segredos de Satanás do que as verdades bíblicas. Então, quando você vê um discurso religioso que fica apontando muito para Satanás e de gente que diz que descobriu isso e aquilo sobre Satanás, não importa, isso não importa, gente. Importa o que a gente sabe sobre a doutrina bíblica, sobre as verdades bíblicas. Os segredos de Satanás, infelizmente nós já estivemos numa igreja que era batista, depois deixou de ser, e aí era um tal de falar dos segredos de Satanás. Quanto mais a pessoa parece que descobria os segredos de Satanás, mais ela era considerada e mais altos os degraus que ela galgava naquela igreja. Então, isso não quer dizer nada. E aí tá, que Deus reprova aqueles que ficam escarafunchando para descobrir os tais dos segredos de Satanás. E por isso a igreja era reprovada. Sobre os vencedores, o prêmio aos vencedores, nós lemos lá nos versículos 26 a 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Nós não sabemos o que é essa estrela da manhã. Mas aquele se refere que as pessoas vão reinar, os vencedores permanecerem fiéis. Não sei se os irmãos se lembram que lá no capítulo 1, no verso 6, ele diz que seríamos reino e sacerdotes. E eu expliquei naquela aula que ser reino seria reinar junto com Jesus. E isso é reafirmado aqui, dizendo que daria aos vencedores autoridade sobre as nações. Autoridade. Então, é esse o prêmio aí mostrado à igreja de Tiatira. A autoridade sobre as nações, então, reino e sacerdotes. E destruição dos poderes hostis, o que é dito, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro, contando com a certeza da destruição dos poderes hostis. Irmãos, para terminar, aquela nossa parte de conclusão no que a gente deve pensar e praticar com relação ao que vimos nesta aula. Para pensar e praticar, primeiro, buscar sim a pureza da doutrina, com certeza, gente. Não conhecer a Bíblia, andar por caminhos errados porque a gente desconhece a verdade, não é bom. Então, com certeza, a Igreja de Cristo, primeira igreja evangélica batista em Araraquara, precisa buscar a pureza da doutrina, conhecer a palavra, mas sem deixar que isso sufoque a prática do amor na igreja, sem nos tornarmos uma igreja de mestres arrogantes, que precisam, acima de tudo, mostrar o seu conhecimento, mas que não mostram amor. Outra coisa, buscar a verdadeira riqueza, que é a espiritual. É errado ser rico economicamente? Claro que não, gente. Mas, mesmo em tempos economicamente difíceis, nós devemos buscar a riqueza mais verdadeira, que é a espiritual, e perseverar nas tribulações. Quanta gente, né? A gente vê que quando a coisa fica difícil, quando a vida fica difícil, simplesmente vira as costas, briga com Deus e não persevera. O que nós aprendemos nessa aula é que nós devemos perseverar nas tribulações. Outra coisa, permanecerá fiel a Jesus sem se deixar contaminar pela tolerância ao que é aprovado pela sociedade nos nossos dias. Nós não somos a igreja do vale tudo, gente. A igreja em que tudo é permitido, em que a gente pode passar com um trator sobre as verdades bíblicas, sobre aquilo que se requer de uma igreja santa e nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Como o apóstolo Paulo repreende lá em Romanos 12:1. Não se conformem ao padrão deste mundo. Não tomem a forma do mundo. Era isso que acontecia. Isso acontecia na igreja
de Pérgamo. Isso acontecia na igreja de Tiatira e eles foram reprovados por isso. Permanecer fiel a Jesus sem se deixar contaminar pela tolerância ao que é aprovado pela sociedade dos nossos dias. E fazer crescer as virtudes cristãs, o fruto do Espírito. Lembram-se, né, gente? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes devem crescer na nossa vida. E não que a igreja não se renda às falsas doutrinas, aos falsos profetas, aos falsos líderes religiosos. Hoje, irmãos, nós temos acesso. Antigamente, né, na época que eu era criança, você tinha acesso à palavra do seu pastor. E uma vez por outra aos visitantes, aos pastores visitantes. Tem acesso à palavra dos seus professores da escola bíblica dominical. Hoje em dia você tem acesso a tudo. E a gente precisa mesmo se apegar a Deus para que a gente não caia em armadilhas, em ciladas dos falsos líderes religiosos, dos falsos profetas, das falsas doutrinas, irmãos. E é isso que nós temos. Uma aula ficou bem compridinha hoje. Vamos orar para terminar? Deus amado, muito obrigada pela tua palavra que nos alerta, que também nos elogia quando nós procedemos bem e merecemos elogios como igreja. Senhor, que nós sejamos uma igreja elogiada diante de Ti. Que nós não sejamos reprovados na nossa prática, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser igreja. Abençoa-nos, Senhor Deus. Guarda-nos das más influências. Guarda-nos das falsas doutrinas. Guarda-nos também da arrogância, Senhor Deus. E concede em nós o amor, a fé, a perseverança, o serviço. É isso que eu tenho para te pedir e já agradecendo o que o Senhor tem feito e que o Senhor há de fazer na nossa comunidade eclesiástica. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, terminada a aula, vamos esperar um pouquinho e participar do culto, da celebração do culto ao nosso Deus. Deus os abençoe, os guarde, vão em paz para ser bênção durante a próxima semana.